Olá, infinitos! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal O Ser Infinito. Eu sou Ive Piovani e eu tô vindo aqui abrir esse espaço porque eu sou uma aluna que estuda lei da atração, reprogramação mental, ressonância magnética há mais de 10 anos. E nesse trajeto aí, nesse caminho que eu trilhei dos 10 anos que eu passei buscando informações, eu achei muita coisa que não estava de acordo uma com a outra. Foi um aprendizado, às vezes, um pouco confuso. Tive que buscar informações em diversos lugares até que conheci as pessoas certas. Tive o prazer de fazer cursos e workshops com profissionais que realmente sabiam o que estavam falando. E a partir daí eu comecei a entender esse tipo de assunto que está tão divulgado aí em redes sociais, em filmes e séries. Eu comecei a ter um entendimento muito mais complexo, porque eu tive um aprendizado muito melhor. Só que aí eu comecei a tomar consciência de que muitas pessoas não ensinam da forma ordenada como deveria ser e até mais simples do que realmente é. Não sei se por busca de views, querendo conseguir... não sei, enfim, cada um tem o seu propósito. Mas eu entendi que dá para se explicar a lei da atração e todo o resto que vem atrelado a ela, porque a lei da atração não é um assunto simples, ela tem muitas outras coisas ali emaranhadas no meio dela que precisam ser compreendidas para que se saiba como fazer ela funcionar. E eu entendi que dá para se explicar a lei da atração de uma forma muito mais simples se você ordenar do jeito correto e não sair atropelando e ensinando a pessoa já de cara a fazer mentalização, a fazer quadro dos sonhos. Calma, tem outras coisas mais importantes que a gente precisa compreender antes de começar a querer colocar a lei da atração em prática. Então eu achei que seria legal estar abrindo esse espaço aqui para trazer para perto pessoas que têm o mesmo interesse que eu, que estão estudando. Eu tenho 10 anos de estudo, porém eu ainda sou uma pessoa iniciante. O assunto é tão vasto e abre-se um leque tão imenso de possibilidades e de aprendizado que é necessário que a gente tenha, que eu me considero uma iniciante ainda. Só que eu tô aqui me colocando à disposição para passar para vocês, trocar com vocês esse conhecimento que eu adquiri até agora, conseguir mais conhecimento trazido por vocês, porque todo mundo sempre tem alguma participação, alguma contribuição para fazer, e conversar a respeito. Então o canal tá aí aberto, quem quiser manda mensagem, deixa comentário, fica aqui comigo, divulga esse canal para trazer mais pessoas, para que a gente possa fazer aí uma egrégora de conhecimento e com ela explicar tanto a lei da atração como a reprogramação mental, que é um assunto importantíssimo e que faz toda a diferença para fazer a lei da atração funcionar, mas não é todo mundo que fala, porque parte mais para a parte científica e muitos focam demais na parte maravilhosa, entre aspas, da lei da atração. A lei da atração não tem nada de espiritual, não tem nada de fantástico. A lei da atração é mecânica quântica, é física, é científico. Então a gente precisa tratar ela da forma como ela realmente é. Só que, ao meu entendimento, é uma ferramenta importantíssima que nós temos à nossa disposição, que todo mundo pode fazer uso, só que poucos sabem fazer uso porque nem todo mundo explica do jeito que deveria ser. Então, tirando um pouco dessa parte glamurosa do que a lei da atração pode oferecer, eu era uma coitada que morava debaixo da ponte e hoje eu tenho milhões, uma mansão, não sei quantos... Gente, calma, não, pera... se você conseguiu chegar nesse patamar usando a lei da atração, maravilhoso, você entendeu a regra do jogo, mas isso é 1%, porque o resto tá ali tentando aplicar a lei da atração de uma forma diferente, talvez uma forma que não vá funcionar do mesmo jeito que funcionou para essa pessoa que conseguiu uma mansão, que saiu debaixo da ponte e tá morando numa mansão e tem 500 carros na garagem. Então, tirando um pouco dessa parte do espetacular, do fantasioso da lei da atração, o que eu quero trazer aqui é justamente a parte real. É o que todos nós podemos fazer, porque nós temos esse poder, isso é inerente nosso. E ninguém precisa ser bruxo, não precisa ser médium, não precisa ser nada. Basta vocês entenderem sobre como trabalhar o seu subconsciente, basta entender como funciona a mecânica e a física quântica e colocar em prática. Não é difícil. Depois que eu tive, aí eu não vou dizer a sorte, porque depois que a gente passa a entender o mecanismo do universo, sorte se torna
um termo muito superficial. Então, depois que eu tive a oportunidade, pela qual eu sou muito grata de ter feito cursos, workshops com pessoas que realmente sabiam o que eles estavam falando, eu entendi que todos nós somos seres co-criadores natos. Nós já viemos para essa existência com essa capacidade. A única coisa é que a gente se esquece de como aplicar e a gente precisa relembrar como colocar isso em prática. A partir do momento que a gente entende o funcionamento do universo, a partir do momento que a gente passa a trabalhar conforme o funcionamento do universo exige, a gente consegue sim tudo. E eu já passei a co-criar coisas até médias. Antes eram coisinhas pequenas, quando eu tinha ali a minha dúvida se a lei da atração realmente existia, se ela realmente funcionava. E aí depois, quando você sai dessa parte da incredulidade e começa a acreditar e a ver resultados, você começa assim a co-criar coisas maiores e o universo ele está o tempo todo em contato com você. Ele está falando com você, porque nós somos parte dele e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então vamos lá. Antes de começar a falar efetivamente sobre a lei da atração, eu sei que tem muita gente que vai chegar aqui querendo saber como que faz para co-criar aquele carro de 300 mil reais. Calma, calma que a gente chega lá. Antes de você co-criar o seu carro de 300 mil reais, e eu vou te dizer que se você aprender a técnica do jeito certo, você vai co-criar ele sim. Você precisa entender, todos que estão aqui comigo, inclusive eu, porque muitas vezes eu preciso me relembrar disso, precisamos entender que tudo parte da forma como a gente trabalha a nossa mente. A nossa mente é o foco de tudo. Não é a única ferramenta necessária para que a gente possa fazer a lei da atração funcionar, mas começa por aí. Então, para que vocês entendam por onde a gente começa, eu vou estar explicando para vocês o que eu vou trazer aqui de conteúdo, seja nesse assunto, seja em todos os outros que a gente conversar. Eu vou explicar para vocês da forma como eu gostaria de ter aprendido. Porque muitas vezes os ensinamentos baseados na lei da atração, né, que levam para a lei da atração, eles são jogados. E aí depois você tem que ficar catando fragmentos de ensinamento, juntando tudo, colocando tudo em ordem para entender qual é a sequência daquilo. E eu, depois de um tempo estudando, e aí eu comecei a escrever e comecei a criar um conteúdo, criar material. Eu estou publicando um e-book também que vai estar disponível no Instagram. Eu vou estar divulgando lá, eu vou deixar depois o link aqui quando ele estiver pronto, um e-book gratuito para quem quiser acompanhar tudo que vai ser dito aqui. Eu vou estar resumindo lá de forma escrita para que vocês possam ler, possam levar esse ensinamento com vocês. E eu não vou cobrar nada por isso, porque muito dos ensinamentos que eu tive, eu não paguei nada para receber. E é assim, quando a gente faz o bem pelo próximo, a gente está fazendo bem por nós mesmos. Eu ainda vou chegar nisso para explicar para vocês. Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês um cronograma de conteúdos da forma como eu acho que teria sido muito mais fácil para mim entender. Então, vamos começar falando do nosso subconsciente. Vamos falar da nossa mente. A nossa mente ela é dividida em duas partes principais: mente consciente e mente subconsciente. E o que significa isso? Digamos que a mente consciente é o nosso processador. Ele processa as informações e ele manda uma mensagem para o subconsciente para que o subconsciente execute. É simples assim. Acontece que nada do que a gente fizer dá para ser feito sem o subconsciente. Sem o consciente dá, sem o subconsciente não dá. Então vamos lá. Quando eu penso em coisas do tipo, eu preciso lavar louça, eu preciso sair em 15 minutos para trabalhar, acordei atrasado, preciso me trocar, isso quem está te falando é o seu consciente. Ele dá as ordens de como você tem que fazer, como você tem que agir, o que você tem que fazer durante seu dia. Seu subconsciente está basicamente adormecido, quer dizer, ele não está efetivamente adormecido, muito pelo contrário, ele está em atividade o tempo todo, a gente que não percebe. Só que o subconsciente, ele manda 1 milhão de informações em forma de energia, sem que a gente também tenha conhecimento nem controle disso. É aí que está a primeira chave para que tudo comece a funcionar, está justamente aí. Gente, antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa. O que a gente está conversando aqui não tem absolutamente nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com... Gente, não é nada mágico, não é nada maravilhoso, não é nada espetacular, não é nada mediúnico. Isso daqui é mecânica e física quântica, ponto. Física quântica que faz o estudo das partículas.
tá? Então, o que eu vou dizer aqui não é para afetar, não é para ofender ninguém, nada contra esse canal, não tem cunho religioso. Isso daqui é única e exclusivamente mecânica e física quântica. Procurem no Google, pesquisem, vejam informações, vai chegar o vídeo que eu vou falar a respeito da experiência das fendas, das partículas nas fendas. Tudo isso, muitos cientistas já testaram, já fizeram testes porque queriam ver se realmente funcionava e está funcionando. Então a própria ciência está abrindo mão da negatividade deles em relação do negacionismo deles de dizer que não existe. Existe sim. E está sendo comprovado. Então, por favor, antes que alguém de qualquer religião se sinta ofendido, em momento nenhum esse canal tem cunho religioso, tá? Eu vou estar me referindo aqui à força superior que nos rege como fonte criadora, universo, Deus, enfim, o nome você dá o nome que você quiser, porque a fonte é a mesma. Todos nós viemos de um mesmo lugar. Então, haverá horas que eu chamarei de Deus, chamarei de universo, chamarei de fonte criadora, porque a nomenclatura pouco importa. O que importa é sabermos o que essa fonte criadora fará por nós a partir do momento que a gente conseguir se conectar com ela da forma correta, certo? Então, vamos lá. Nossa mente subconsciente está em constante stand-by, vamos dizer assim. Só que mesmo em stand-by, ela está jogando informação, ela está produzindo ali pensamentos e esses pensamentos estão sendo emitidos para o universo. Somos todos partes dessa força criadora, desse todo, dessa fonte criadora. É como se essa fonte criadora tivesse se fragmentado em milhares de partes e essas partes fôssemos nós. Para ficar aí um pouquinho mais fácil, imagine que a fonte criadora, né, que Deus é um oceano e nós, todos nós, somos ondas. Cada um é uma onda diferente. No momento em que nascemos, nós percorremos ali um tempo de vida até que nós morremos ali na arrebentação. Para o universo, para Deus, tudo é parte dele. Do mesmo jeito que para o oceano, todas as ondas fazem parte dele. Para nós, nós somos únicos. Só que a partir do momento que nós conseguimos enxergar a situação como um todo, tudo começa a fazer um sentido diferente. E é aí que eu vou falar a respeito desses 50 mil pensamentos que nós temos sem perceber. Se nós somos parte de uma fonte criadora, se nós fazemos parte aí de Deus, automaticamente o nosso subconsciente está conectado diretamente com ele, diretamente com a fonte criadora, porque nós somos parte dele. É do mesmo jeito que você pensa, dá para desconectar uma onda do oceano? Não dá. Porque a onda faz parte do oceano. Por mais que a onda se ache individual, o oceano sabe que ela não é individual. O oceano sabe que ela é uma parte do todo. Sendo assim, quando nós estamos ali emitindo pensamentos desordenadamente, sem tomar cuidado com o que a gente está cocriando ali dentro da nossa cabeça, isso está sendo mandado diretamente para essa fonte criadora. Sendo assim, no momento em que isso chega lá, ela devolve para mim exatamente a mesma coisa que eu estou pensando. Explicando aí de uma forma mais simples. Eu estou desempregada, mas eu tenho aí o foco de entrar para uma multinacional maravilhosa, que é o meu sonho de começar a trabalhar naquela empresa. Eu estudei para isso, eu me formei depois de anos de faculdade, eu quero entrar naquela empresa. Aí o que eu faço? Eu já tenho um certo conhecimento a respeito de lei da atração, eu começo a fazer caderno da manifestação, quadro dos sonhos, eu faço visualização, eu faço um monte, fico repetindo aquilo, repetindo, porque eu quero entrar naquela empresa. Eu vou cocriar o meu emprego naquela empresa, ok. Só que todo esse processo que eu uso durante o dia de fazer esses exercícios de manifestação dura uma média de 2 horas aí no dia. Pegando tudo que eu faço, junta tudo, dá 2 horas. Aí eu tenho mais 8 horas dormindo, ou seja, 10 horas do meu dia já estão ocupadas. E aí os restantes de horas. Eu vou ter mais 14 horas com a minha cabeça em ócio. Aí o que vai acontecer? Nessas 14 horas que eu não estou mentalizando nada e que eu não estou dormindo, então minha cabeça automaticamente não está em repouso, eu vou ficar pensando no quê?
aposto com vocês, aposto que nessas 14 horas vai ficar pensando que está desempregado, que mandou currículo e não foi chamado, como que um currículo bom igual o meu não está sendo reconhecido, será que eu nunca mais vou conseguir ser um profissional de sucesso? Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. Então, não adianta vocês cocriarem a realidade do sonho de vocês em 2 horas, sendo que nas outras 14 horas do dia você está mentalizando justamente aquilo que você não quer. Agora eu vou fazer uma pergunta bem simples para você, caro amigo, caro irmão cocriador. Se você passa 2 horas do seu dia cocriando a realidade que você quer para você, e as outras 14 horas do dia você está mentalizando justamente aquilo que você não quer, que é o seu desemprego, que é o fato de você não estar incluso no mercado de trabalho. Responde para mim, o que o universo vai mandar para você? As 2 horas de cocriação linda e maravilhosa que você está trazendo ali da sua vida dos sonhos, do seu emprego dos sonhos, ou as 14 horas que você ficou ali remoendo que você não está trabalhando, que você é um bosta, que você não tem mais nenhum tipo de reconhecimento no mercado de trabalho? Qual dessas duas vocês acham que o universo vai atender? Então, o que a gente precisa ter em mente é o poder do nosso subconsciente é imenso, imenso. Nós somos muito fortes. O que nós temos que aprender é controlar nossa mente subconsciente, que é justamente a nossa parte que fica adormecida o dia todo, onde nós estamos desperdiçando o pensamento. Nós deixamos que a nossa cabeça trabalhe por conta própria e com isso a gente está só se dando mal, porque a cabeça tem uma tendência, nós vivemos num plano, agora eu vou falar de uma parte magnética, né? Alguns consideram como parte espiritual, eu vou falar como sendo parte magnética. Nós vivemos num plano material onde a densidade das energias é naturalmente pesada. Nós vivemos num plano material onde nós estamos naturalmente envoltos em energia mais densa. Existem outros planos onde a energia é etérea, é mais leve, é diferente. Mas aqui não. Aqui nós estamos envoltos em energia densa. É óbvio que a nossa cabeça vai puxar para pensamento ruim. Ainda mais se você for aquele tipo de pessoa que gosta de ver um jornal cheio de sangue, um jornal cheio de problemas, cheio de crime, que gosta de ver filme de terror, que gosta de ouvir uma música pesada com uma letra super carregada. Isso é óbvio, isso mexe com o campo vibratório. No próximo vídeo eu vou estar falando justamente sobre campo vibratório. Mas é óbvio que isso vai acontecer porque você tem a sua densidade mais pesada, mais baixa. Sendo assim, a sua cabeça vai tender a pensar em coisas que são mais pesadas, que são mais tristes, mais inferiores. Não vai pensar em coisa alegre. E aí, aquelas 2 horas que você passou cocriando o seu emprego dos sonhos, você acha mesmo que vai realizar? Sendo que você passa 14 horas pensando um monte de porcaria, um monte de coisa que você não quer. Só que o universo, ele não entende quando a gente está simplesmente preocupado, remoendo alguma coisa que está incomodando nossa cabeça. O universo, ele vem e te devolve aquilo que você está mandando para ele. Então, se de repente você começa a pensar que você está triste porque está desempregado, você não está sendo chamado, você não é mais reconhecido profissionalmente, o que você acha que o universo vai mandar para você? Mais desemprego, mais falta de reconhecimento, porque ele não entende que aquilo é ruim. Ele entende que aquilo é o que você está emanando para ele. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que todo mundo precisa entender para poder fazer a lei da atração funcionar. É entender que nós somos a parte mais importante de tudo. Porque o universo, cara, ele só recebe a informação e ele devolve. Quem está cocriando, quem escolhe o que cocriar, quem sabe a forma certa de fazer aquilo funcionar ou não, somos nós. E aí, partindo aí para uma parte mais filosófica e religiosa, né? Eu falei, tudo bem, o canal não tem cunho religioso, mas eu acho que é importante falar um negócio desse. Quantas religiões já não trazem consigo o ensinamento de que o nosso Deus é um Deus punitivo? De que se não agirmos conforme o que está escrito nas palavras, conforme está escrito nos ensinamentos, Deus vai nos punir. É só pensar na ideia do céu e inferno. Então vocês acham que tem como funcionar, tem como fazer a lei da atração funcionar se a gente já começa pensando que quem faz a lei da atração funcionar é um ser punitivo e que tudo que a gente faz vai voltar contra nós?
De certa forma, isso acontece com certeza, porque existe a lei do retorno, que é mais uma das leis das 12 leis universais principais. O que você faz para o próximo retorna diretamente para você na mesma proporção. Só que isso não significa que nós somos comandados por uma força maior que está ali esperando para nos punir. Então precisamos eliminar certas crenças do nosso subconsciente que nos fazem acreditar que a lei da atração não funciona porque eu não estou sabendo fazer, ou então porque eu não sou... A lei da atração não é para mim. Já escutei coisas assim, a lei da atração é só para quem dá sorte. Gente, sorte não existe. Nós fazemos o nosso destino. Não existe essa coisa de sorte. O que existe é você saber controlar o seu subconsciente para que ele trabalhe por você. Então, eu não vou me alongar para outros assuntos, senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas eu acho que vocês já conseguiram ter uma noção de que a gente vai ter assunto pra caramba pra conversar. O que eu peço é o seguinte, se vocês se sentirem ofendidos com o que eu tô falando, fiquem à vontade para comentar, eu só peço que mantenham a educação, da mesma forma que eu sempre serei uma pessoa educada para responder, até que me dê motivo pro contrário, mas não é isso que eu quero pra cá, não é isso que eu espero. Eu tô vindo aqui para trazer conhecimento, para compartilhar conhecimento e absorver conhecimento também. Porque eu tô cansada de ver pessoas passando informações que não são verdadeiras, fazendo com que outras desacreditem de um poder que a gente tem direito de usar. Que é óbvio que a gente pode fazer funcionar, sim, porque nós somos seres co-criadores, nós viemos para essa terra, nós viemos aqui neste plano para fazer a lei da atração funcionar, isso é direito nosso. Então, de tanto ver informações erradas e pessoas se desiludindo com isso e falando, eu desisto, eu não quero mais tentar porque não funciona pra mim. Falei, não, eu quero compartilhar o que eu aprendi, da forma que eu aprendi, da forma como eu estudei, que eu fui juntando aqueles pedaços para fazer funcionar e falar pra vocês, gente, funciona comigo, funciona pra mim. Basta a gente organizar os pensamentos e fazer a coisa, trabalhar aquilo do jeito certo. Então hoje, o que eu queria falar com vocês é basicamente isso. Que vocês entendam que o nosso subconsciente tem uma força absurda. Nós podemos criar tudo aquilo que nós desejamos, sempre. Quem quiser referência aí para ler de conteúdos que eu já li, que mudaram a minha forma, mudaram a minha vida, o livro do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele fala exclusivamente sobre reprogramação mental, ele fala de uma forma científica, o cara tem muito embasamento para falar o que ele fala. E assim, ele ensina técnicas de meditação. Meditação é uma coisa que a gente vai conversar aqui a respeito. É muito importante. Quem pensa que sentar e meditar é só ficar ali viajando, não é nada disso. A meditação é um exercício poderosíssimo de autoconhecimento. E a gente só consegue ter controle da mente subconsciente quanto mais a gente se autoconhecer. O autoconhecimento é algo importantíssimo para que a gente consiga fazer o processo evoluir e trazer resultados para nós. Um outro livro também que eu sugiro que vocês leiam é o Kybalion, que fala a respeito das leis hermetistas. É um livro bem mais antigo, tem ali um vocabulário um pouco mais complicado de entender, mas dá para entender. E assim, é um livro que, na minha opinião, tem que ser lido várias vezes. Eu já estou lendo pela segunda vez, porque cada vez que você lê, você entende uma coisa diferente. E os livros também de Joseph Murphy, que é super autoridade no assunto. Ele fala muito sobre o poder da mente, a reprogramação mental, só que ele puxa mais um pouquinho ali para a lei da atração. Então, qualquer um do Joseph Murphy, eu não consigo sugerir um, porque eu gosto de vários, mas procurem os livros do Joseph Murphy, que também são incríveis. E quem quiser aí fonte de pessoas brasileiras, Hélio Couto. Cara, Hélio Couto é um monstro. Esse cara, ele é magnífico, ele ensina, ele reprograma, ele consola, ele faz de tudo. Esse cara é muito bom. Essas são as minhas bases principais aí, que eu passei muito tempo lendo, ouvindo. Tem outras pessoas também, que conforme for passando os vídeos eu vou comentando com vocês. Mas quem quiser material para estudar desde já, iniciem vai atrás do Dr. Joe Dispenza. Procurem esse, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Isso mudou minha vida, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de lidar com a minha própria mente. E eu percebi que realmente, quanto mais poder nós temos sobre o nosso subconsciente, mais a gente consegue se comunicar de forma eficiente e rápida com o universo, com a fonte criadora. Eu agradeço a todos que ficaram aqui comigo até agora. Quem curtiu,
dá um joinha para mim, se inscreve no canal, divulga, tragam pessoas, vamos se juntar, vamos aprender junto, vamos fazer do jeito certo, porque isso é algo fantástico, é algo poderosíssimo, todos nós conseguimos co-criar a nossa realidade dos sonhos, só que a gente tem que aprender a fazer isso do jeito certo, e eu não vou ficar guardando tanto conhecimento só para mim, porque pensem no seguinte, se todos nós somos partes de um todo, o bem que eu faço para mim, ou o bem que eu faço para você, ele volta para mim, do mesmo jeito que o mal que eu faço para você vai voltar para mim também. Sendo assim, não faz sentido guardar para mim todo o conhecimento que eu adquiri nesse tempo todo, ou então sair por aí cobrando por... Eu não vou fazer isso. Mas eu quero divulgar, mas eu quero compartilhar conhecimento e eu quero trazer mais pessoas que tenham interesse nisso. Então, quem curtiu, assina o canal, fica aqui comigo e volta que logo mais vai ter mais vídeos. E vamos se falando, vamos trazendo mais informações, comentem aí que a gente vai manter o contato e a gente vai conseguir montar essa egrégora de conhecimento que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Muito obrigada mais uma vez e um beijo a todos.